Eu me lembro exatamente do garoto Neymar, do filé de borboleta, que encantava os torcedores com os seus dribles muitas vezes desnecessários. Era um futebol tão irresponsável, tão alegre, tão a cara do Brasil, que não tinha como. Todo mundo queria o garoto na Copa do Mundo, queria que ele fosse convocado para a seleção brasileira. E quando o Dunga não o convocou em 2010, cara, muita gente ficou revoltada. Era um dos maiores talentos do futebol brasileiro. A não convocação não tirou a alegria do Neymar, muito pelo contrário. O garoto seguiu sorrindo, seguiu fazendo sorrir e usou aquilo como combustível. Pô, valeu, ter chegado perto, pô, pelo menos isso, né? Mas tá tranquilo, a gente não pode parar por aqui não, a gente tem que continuar trabalhando, continuar jogando firme pra, se Deus quiser, na próxima não tá convocado. Tava todo mundo torcendo. Todo mundo na expectativa, né, que era na torcida, né, mas infelizmente não fomos convocados, mas vamos batalhar mesmo assim. Vai torcer pro Brasil. Claro, com a mesma coisa, torcer o Brasil levar essa Copa. Aquela foi a última vez, em mais de uma década, que se discutiu a presença do Neymar na seleção brasileira. A verdade é que o Neymar foi um cara feito para a seleção. Ele foi o cara que chegou na seleção sem ninguém duvidar que ali era o lugar dele. Ele nunca foi questionado porque nunca deu motivo para isso. Sempre teve muita personalidade, às vezes até demais. O camisa 11 virou camisa 10 e o camisa 10 virou um dos maiores da história da seleção brasileira. Infelizmente, ele viveu numa seleção de ciclos acidentados, de escolhas conturbadas pela CBF e de companheiros muito mais descompromissados e sem rótulos de responsabilidade do que o próprio Neymar. Ele disputou 3 vezes a Copa América com a seleção, em 16 anos vestindo a camisa do Brasil. As 3 que ele disputou, o Brasil perdeu. E nas 2 que ele não participou, em 2016 o Brasil também perdeu e em 2019 foi campeão sem ele. Em 2013, às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, com uma pressão absurda, foi ele quem comandou a conquista da Copa das Confederações, que na época era sim um título muito importante e foi deveras importante para recuperar nossa confiança na seleção. A Copa de 2014 foi uma festa só. Foi um Brasil diferente. Um Brasil diferente. E o Neymar era uma coisa pro Brasil. O Brasil era uma coisa pro Neymar e sem o Neymar. Na verdade, o jogo do Brasil era todo pro Neymar. Até que o craque foi brutalmente tirado da Copa pelo zagueiro da Colômbia, Zuniga. Ali, a carreira do Neymar e também a capacidade dele de andar e praticar futebol foi por um triz assim salvo. Vou falar do lance. Foi um lance que eu não concordo, não aceito. Não vou falar que foi desleal, que ele veio querer me machucar, que veio na maldade, porque eu não estava que eu não tô na cabeça dele para pensar, para saber disso. Mas todo mundo que entende de futebol, todo mundo que sabe que é uma entrada que não é normal você fazer. E muitos de vocês, né, falam que eu sou caicai, que eu já tive um rótulo disso. E eu nem ligo porque falam disso, né? Porque quando eu estou de frente, quando eu tenho a visão periférica, eu consigo me defender, como eu venho me defendendo até hoje. Mas de costas, eu não consigo me defender. E vou falar do lance que, por muito pouco, né? Acho que Deus me abençoou naquele lance também, por ter machucado. Se fosse 2 centímetros para dentro, eu hoje... Desculpa. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar de um lance que, num momento tão importante na minha carreira, e acabar sofrendo, mas faz parte, aconteceu e vida que segue. Bora. Neymar.
Então, bora, pode ir. Desculpa. Neymar. Desculpa. Pode continuar. Sabe aquele Neymar do começo do vídeo? Aquele menino do Santos? Aquele garoto das dancinhas? O menino do Brasil? Aos poucos foi se tornando uma figura que a mídia já não engolia tanto. Que de uma hora para outra virou vilão do Brasil. O garoto que inspirou milhares de meninos, que era o queridinho de programas de TV, de novelas, das capas de revistas, dos jornais, das pautas de programas esportivos, virou o cara que foi para a Europa e se tornou uma outra coisa. Ao menos eram assim que vendiam o Neymar. Voou no Barcelona, deu um passo para outra direção e se tornou a contratação mais cara da história do futebol. Era um talento inegável de encantar o mundo todo. Enquanto pela seleção, ele trouxe um título que a gente sempre quis. Era um desejo, a inédita medalha olímpica de ouro, que outros tantos craques buscaram e falharam. O Neymar não. Ele já não era mais um jogador que foi abraçado e que foi levado para o lugar que merecia, um jogador que tudo conquistou. Não, para a mídia aqui o Neymar já era um arrogante, porque ele não se curvou a plataformas que achavam que eram as únicas que poderiam ter o direito da voz, que eram eles quem decidiam quem era bom e quem era ruim. O Neymar virou um jogador que não era mais o queridinho da mídia, era um jogador que a mídia teria que engolir. Muito feliz, mas é isso aí. Fazer o quê? Agora eu vou ter que me engolir. E o problema não era o que ele jogava ou não, e nem era a guerra de narrativa. O problema é quem era o Neymar nisso tudo. Porque o menino, aquele menino do sorriso, ele já havia se perdido. Ou o tiraram dele. Na Copa de 2018, o Brasil sonhava. Era um trabalho que empolgou nas eliminatórias, que com o Tite, Gabriel Jesus, Coutinho, com o Neymar, parecia que daria certo. O Tite conseguiu resgatar a esperança do Hexa, mas não deu certo. E o Neymar, que chegou machucado naquele Mundial, acabou virando motivo de piada pela fama de Caicai. O Neymar, que se protegia pulando e caindo, se transformou num outro Neymar. Num Neymar que não caía e apanhava. E o Neymar que apanhava acabou sendo o Neymar que se machucava. Um Neymar que talvez ali em 2018 vivesse a sua melhor versão, mas que infelizmente no momento que a gente mais precisava dele, não estava na sua melhor forma física. Não é possível. Eu digo, um jogo com tamanho, volume, com tamanho... E teve duas coincidências que nesse meio tempo o Neymar vinha de recuperação nas duas Copas. Sim. Nessa o Neymar estava recuperando de uma cirurgia que ele tinha tido no PSG e tinha feito uma operação. Sim. E ele foi se recuperando aos poucos. E aquele momento a gente fez um grande jogo, enfim. E aí me lembro que nós conversando com o Neymar, ele disse assim, pô, professor, eu ainda não estava totalmente recuperado, ele ainda sentia um pouquinho o meu pé, disse, quando eu girava, fazia bastante, aí ele olhou para mim e disse assim, aquele lance da intimidade do vestiário, ele disse assim, se eu estou na plenitude, ele disse, no mínimo empatar o jogo contra a Bélgica, a gente ia empatar. Isso dói, corta a alma, cara, corta a alma. E dele também, né, porque, pô, aí não pude ajudar como eu gostaria. E a grandeza dele, sabe? Ele tem um lado humano que poucas pessoas conhecem. Quando a intimidade ela flora, a gente começa a conhecer o atleta, não só o bastidor, não só aquilo que sai para nós conversarmos na imprensa e o cara está do outro lado, mas na intimidade, quando as cortinas fecham, quando tu vai conversar, quando tu vai jantar, quando tu vai tomar uma água, quando tu vê o menino, quando tu vai treinar, que não está bem olhando, tem todo um bastidor, tem toda a tua equipe de trabalho. Não existe no futebol um profissional que tenha trabalhado com o Neymar que fale mal dele. Um cara que sempre treina, que sempre é educado, que é abraçado pelos treinadores e pelo grupo, acabou se tornando aos poucos um jogador que a imprensa pintou como um problema. Surgiram ruídos de estrelismo, de brigas de egos com o Mbappé, de problemas com treinadores, de chegar no treino bêbado. Todos ruídos que jamais se confirmaram de fato. Mas cada vez mais, aquele garoto que sorria ficava mais distante. O sorriso fechando os olhos, típico do Neymar, aquele haha,
passou a ser muito mais uma cusparada de lado, uma marra, uma passada, um deboche, um enfrentamento e às vezes até uma irreconhecível soberba, a ponto de dizer que talvez não teria mais saco pro futebol. E talvez, olhando hoje, a Copa de 2022 era mesmo para ser a última Copa que a gente ia ter do Neymar. Não era o Neymar do sorriso, é verdade. Não era o Neymar leve e alegre. Dentro do grupo, sempre adorado pelos garotos, o Neymar era o Neymar que socava quando fazia gol, que gritava, que tinha tanto paprô pra fora e pouco pra sorrir. Porque no fundo o Neymar só encontrava alento mesmo no grupo da seleção que o abraçava. Porque no fundo o Neymar era como eles. Aonde o Neymar podia ser o menino Ney era na seleção brasileira. Não havia mais Oscar, não, esse estava na China. O Lucas não acompanhou, o Ligeirinho ficou para trás. O Coutinho sofreu com tantas lesões quanto o Neymar. Aos poucos o Neymar teve que viver novas amizades. Viveu a jogadinha do Paquetá, bailou com o Vini, sambou com o Rodrigo. E com eles ele era o menino Ney. Era referência, mas também era onde ele podia ser menino. E tanto jornalista experiente, carregado com o peso de anos das palavras, dos livros, bibliotecas, esqueceram de ver o mais simples. O sorriso do menino havia desaparecido. O Neymar já não podia mais ser um menino Ney, era o adulto Ney. O adulto que deram o fardo de Atlas no futebol brasileiro, de carregar o mundo todo do Brasil nas costas. A camisa 10 jamais foi um presente, foi uma tarefa. Você é o craque, você tem que resolver. E ele não conseguiu. O choro com a derrota de 2022, o choro daquele Mundial, foi pesado. O mais pesado. Ali tudo podia ter acabado. Talvez ali tivesse mesmo ter acabado. Porque depois, o sorriso do menino desapareceu de vez. O Neymar sofreu a pior lesão da sua carreira no ano seguinte, 2023, jogando pela seleção brasileira. Uma pena, joelho é sempre complicado. E para ele foi uma sequência de lesões, críticas, incertezas, e o Neymar que era abraçado pelos garotos que ele ajudou a receber na seleção, Rafinha, Vinícius, Paquetá, Rodrigo, todos eles. É o Neymar que também foi recebido na sua volta ao Brasil depois de uma passagem decepcionante na Arábia, com o carinho de milhões de fãs. E as porradas de outros tantos milhões de torcedores que, influenciados ou não por grande parte da imprensa, acabaram também odiando o Neymar, aquele menino que havia perdido o sorriso. Alguns por política, outros por comportamento, outros porque estavam frustrados com o próprio espelho da vida e viam no camisa 10 do Santos e da seleção a figura de alguém que tinha potencial para ser muito mais e não foi. E eu entendo, e até concordo e endosso muitas críticas ao Neymar, mas eu não consigo defender nenhuma crítica que se faça ao Neymar com a camisa da seleção. Ele é um bilionário que sonhava em disputar uma Copa sem nenhum motivo financeiro. A seleção não dava mais dinheiro para o Neymar, apenas pelo sonho de vencer uma Copa. Para muita gente, o Ancelotti não devia tê-lo convocado. E eu acho que também não devia mesmo, sabe? O Neymar não merecia ir para a seleção pelo que ele estava jogando no Santos. Mas por carregar o nome Neymar, que por anos ele construiu, ele forjou, por carregar o fardo de ser o camisa 10 de uma seleção que é a maior seleção desse planeta, lá estava ele em 2026, machucado, recuperado, em campo de novo, alguns poucos minutos, um gol de pênalti, apita o juiz, acabou. Acabou a Copa do Mundo para o Brasil, acabou a Copa do Mundo para o Neymar. Neymar terminou a sua história na seleção brasileira. Para um jornalista, ele disse: tentei, acabou. Comecei aqui e fechei aqui. O futebol tem dessas. Mas de joelhos, o Neymar, no meio do gramado, chorou. Talvez o único que tenha chorado daquele jeito. Fechou os olhos. O jogador brasileiro mais brilhante da sua geração. Não reclamou das lesões, não reclamou dos poucos minutos que recebeu nessa Copa. O Neymar fechou os olhos e agradeceu a Deus. E disse: obrigado por tudo.
foi visto na leitura labial. O menino que sorria dificilmente imaginou que a carreira na seleção terminaria com um choro apertado de tentei, mas não deu. Mas o homem que chorou e agradeceu sabe exatamente o quanto doeu. Deixar de ser o menino que sorria para se tornar o homem que agradecia. Obrigado, Neymar. Você não é campeão do mundo, mas toda vez que você vestiu a camisa da seleção, você foi o cara que fez muitos outros meninos desse país sorrirem também. Você não foi campeão do mundo, mas o mundo do futebol sabe exatamente o tamanho do seu coração, campeão. Enquanto eu viver, eu vou falar que eu vi o Neymar. Do menino que sorria, ao garoto que brigava, ao craque que encantava, do adulto que chorava, ao homem que de joelhos, ali, no meio do campo, agradecia. O eterno menino, o adulto Ney. Obrigado, Neymar. Obrigado.